Fala pessoal, Futebol na Real na área, eu sou Paulo Costa, ex-jogador de futebol profissional, hoje representante de jogadores de futebol e sim, já joguei em alguns clubes pequenos aqui do Brasil e também no exterior. E hoje eu quero falar com você de um assunto muito importante, que vai reativar a sua fé, que vai reativar o seu ânimo, que vai te deixar com mais garra e mais disposição ainda para você continuar na busca do seu sonho, tá? Mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu estava com saudade de estar gravando aqui, de estar falando com vocês, de estar batendo esse papo com vocês. Passei essa semana aí com um resfriado muito forte e graças a Deus estou me recuperando bem e estou podendo aqui hoje estar novamente aí dando sequência e gravando aí os vídeos, tá? Mas eu quero te pedir mais uma vez aqui, você já sabe como de praxe, eu quero pedir para que você que ainda não se inscreveu no nosso canal Futebol na Real, se inscreva, tá aqui, tá bom? O link aqui é a descrição do vídeo, você pode se inscrever no nosso canal, se inscreva, compartilha, curte, vai lá, ativa lá o sininho para que você possa receber também as notificações de novos vídeos que estarão sendo lançados aí no nosso canal, que com certeza vai abençoar a sua vida, vai te ajudar nessa tua caminhada aí, a você entender um pouco mais do futebol, como é o futebol. Então que você possa estar aí compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Você possa compartilhar no grupo da família, compartilhar no grupo dos amigos do futebol, no grupo do futebol da base, no grupo aí da galera do futebol profissional, dos clubes. Compartilha com todo mundo aí. Chama também seu pai e sua mãe para estar podendo assistir esse vídeo aqui conosco. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar com você o seguinte. Acredita, não desista, confie no seu potencial. Por mais que você, de repente, receba não em algum clube, não desista de você, corra atrás, continue batalhando, porque você vai conseguir conquistar. E eu falo isso porque você vai ver agora que eu vou estar falando sobre a história de um jogador que hoje tem 17 anos, está no profissional, já estreou no profissional do Red Bull Bragantino, jogou a Libertadores e hoje está com a seleção brasileira sub-20. Eu quero falar para você do zagueiro Breno Moraes. Tá aqui a foto do zagueiro Breno Moraes. Você pode estar vendo aqui agora. Bom, Breno ele é filho de um amigo meu, né? Na verdade, fomos criados juntos aqui no bairro. E na verdade eu fui em 2023... Eu fui ver um volante jogando, um rapaz jogando um volante, e da idade do Breno, eles estavam treinando no América, aqui do Rio, no Ameriquinha aqui do Rio, estavam treinando, e aí eu fui lá ver um jogo desse volante, e eu vendo o volante lá jogando, o Breno me chamou muita atenção. O Breno, zagueiro, o Breno ali ganhava todas as bolas no alto, fazia gol de cabeça o tempo todo, apesar do Breno não ter uma estatura muito alta, né? E aí eu vi o Breno ali se destacando e me chamou muita atenção e eu falei, opa, esse jogador aqui, esse atleta aqui, com certeza ele pode chegar, é diferenciado. E aí, no final do jogo lá, eu chamei o Breno, conversei com o Breno, e aí, por incrível que pareça, eu não sabia, mas o Breno, ele, como eu disse antes, ele é filho de um amigo que fomos criados juntos, tá, no bairro aqui, e aí eu fiquei sabendo assim por acaso, né? Porque já tem muitos anos que a gente não conversa, que a gente não se via, né? E aí eu fiquei, poxa, que incrível isso, né? Agora você vê, né? Fui achar o Breno aí, lá fui ver um jogo de um outro volante, e encontrei o Breno jogando, e o Breno, filho de um amigo que foi criado comigo no mesmo bairro. Então comecei a conversar com o Breno ali e tudo, e comecei a acompanhar um pouco dos jogos do Breno, né? Eu lembro que teve um jogo que eu fui ver do Breno lá para dentro de Santa Cruz, e aí o Breno, com gol de cabeça, se destacando, e isso eu já tinha começado a divulgar, né, a falar sobre o Breno com os clubes, com as bases dos clubes, e eu fui ver esse jogo do Breno, e aí eu tava filmando o Breno lá, jogando, e o Breno fez um gol de cabeça na hora, e eu consegui filmar, e aí já mandei para os clubes, olha aqui, ó, o jogador que eu tô falando para vocês aqui, o Breno, ó, o jogador é destaque aqui, jogador é de alto nível, o jogador vai chegar longe, muito bom no jogo aéreo, é liderança no clube aqui, no time dele aqui na base. Breno na época estava com 14 anos, 14 anos, 2023 Breno estava. E aí
comecei a falar com os clubes e consegui para o Breno fazer uma avaliação no Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Conversei com o pai do Breno, e aí alinhamos tudo, e aí também, na época eu não estava assim, né, vamos dizer que numa situação vantajosa de dinheiro, e aí conversei também com o meu primo, e aí ele também deu esse apoio, fez esse investimento para a gente tá levando o Breno lá no Atlético Paranaense, até porque, não somente por conta da qualidade do Breno, que a qualidade do Breno é algo assim, indiscutível. Você pode ver hoje que ele já jogou até a Libertadores pelo Red Bull Bragantino, né, apenas com 17 anos, e está na Seleção Brasileira Sub-20, está se destacando, graças a Deus. Um grande abraço para você, Breno, que Deus possa te abençoar mais e mais, tá bom? E também pelo fato de ser filho de um amigo nosso, né, que foi criado com a gente. E a gente ali vendo ele se destacar ali, pois foi algo assim muito gratificante. E consegui então essa avaliação para o Breno lá no Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Eu entrei em contato com o coordenador da base lá do Curitiba e tudo, né? Fiz contato lá com o supervisor e aí consegui essa avaliação para o Breno para ele ficar uma semana lá no Atlético Paranaense, lá na base, fazendo essa avaliação. Então saímos daqui, na verdade eu tentei achar as fotos ainda, não consegui, mas está aqui. Você pode ver aqui algumas conversas aqui com o coordenador lá da base, na época, né, do Atlético Paranaense. Então, consegui, levei Breno aqui no bairro vizinho aqui para fazer os exames, né, eletrocardiograma, passar pelo cardiologista para pegar o laudo. E aí foi aquela correria. Como eu falei, na época eu não estava numa situação vantajosa de valores, mas eu acreditava muito no potencial do Breno, sabia que aquele ali poderia chegar longe. Lembro que saímos daqui no sábado, na madrugada de sábado para domingo, fomos de ônibus, saímos daqui na madrugada de sábado para domingo e chegamos lá em Curitiba por volta de 5 horas da tarde, 5 e pouca da tarde, e fomos direto lá para o CT do Atlético Paranaense. Deixei o Breno lá no CT, levei ele lá dentro e ele foi lá e teve uma recepção muito maravilhosa. Também quero agradecer aí a base do Atlético Paranaense, né, por esse cuidado, por essa recepção. É um clube de muita seriedade, trabalha muito bem a sua base, acolhe muito bem a sua base, dá toda a estrutura para a sua base. Tá? Parabéns aí ao Atlético Paranaense. Então, assim, acolheram muito bem o Breno lá, e deixei o Breno lá e vim embora, voltei. E lembro que isso foi no domingo, segunda, terça, na quarta-feira, o pessoal do Atlético começou a me mandar mensagem. Paulo, e aí, tudo bem? Como é que o Breno tá? Tá bem aí? Tá arrebentando aí? Ele, pô, cara, tu viu o Breno jogando já? Eu falei, claro, com certeza, eu acompanho o Breno aqui, tô vendo os jogos deles aqui pelo Ameriquinha aqui do Rio, e tudo, pô, destaque aqui, liderança total no time, fazendo gol de cabeça. Pô, ninguém ganha do Breno ali no jogo aéreo. Pô, muito bom, uma excelente saída de bola. Até como volante aqui, ele joga demais. Lateral direito também. E aí eles falaram comigo, rapaz, o Breno tá muito abaixo aqui dos jogadores aqui, cara. E tal. Poxa, eu falei, não, mas olha ele jogar. Esse menino é especial, esse menino é diferente. Ele tem muito talento, esse menino vai chegar longe. Acredita no que eu tô falando. Olha bem ele aí. E aí, resumindo, chegou na sexta-feira, dispensaram o Breno, não ficaram com o Breno. Beleza. Voltamos, né, fui lá buscar o Breno de novo, e aí voltamos novamente, bati lá, cheguei lá na sexta-feira, cheguei lá na sexta-feira de noite, por volta de umas 8 horas da noite, 9 horas da noite, e aí já pegamos já o ônibus novamente, se eu não me engano era de madrugada, pegamos o ônibus e voltamos para o Rio, né? E aí eu continuei correndo atrás do Breno, né? E aí conversei com o Breno, você é muito talentoso, cara, cabeça erguida, você vai chegar longe e tal. Aí ele ficou maravilhado ali, né, na verdade, com aquela estrutura toda ali do Atlético Paranaense. E aí voltamos e consegui também pro Breno ir no Ceará, para ser avaliado lá no Ceará. Só que aí lá no Ceará, na época, teve uma mudança, já estava com passagem comprada aérea, hotel reservado, tudo. E aí no Ceará teve uma mudança lá nos treinamentos, acabou tendo que ser adiado. Só que como foi adiado a avaliação dele,
ele estava aqui ainda em competição aqui no América, aqui do Rio. E aí eles pediram para o jogador ficar, para ele que ele não fosse e tal, continuasse aqui no América, para estar jogando, como eu falei, o Breno era destaque aqui no clube. Né? E aí, resumindo, o Breno ficou no América e seu pai optou por ele ficar e tudo. Né? E eu ali ainda acompanhando alguns jogos do Breno. Né? Mas aí acabou que foi em 2024, o Breno jogou a Taça São Paulo pelo América. O América fez uma excelente campanha nessa Taça São Paulo. O Breno foi destaque nessa copinha, né? O Breno foi destaque na copinha, fazendo gol de cabeça. O Breno fez 3 gols de cabeça, né, nessa copinha aí. Foi destaque. E acabou sendo contratado pelo Red Bull Bragantino. Graças a Deus foi contratado pelo Red Bull Bragantino. Então, o Breno foi para lá, assinou contrato com eles e tudo. E aí eu lembro que eu conversando com esse meu primo, que na época chegou junto comigo em relação ao investimento pro Breno, ele falou, cara, falei com o pai do Breno, esses dias tu não vai acreditar. Aí eu falei, o que houve? Ele, pô, falei com o pai dele falou que o Atlético Paranaense não procurou lá, o Bragantino lá poder comprar o Breno, para poder ter o Breno. Eu falei, não acredito nisso. A gente estava com o jogador lá na mão deles, o Breno estava na mão deles, eu falei com eles ainda, não acreditaram. E agora que o cara tá no Red Bull Bragantino, tudo, querem um menino, não acredito nisso, cara. Mas aí é onde eu quero te falar. Acredita no teu potencial, não desista de você. Uma porta pode se fechar, mas outras portas elas se abrem, pode ter certeza disso. Acredita no seu talento, acredita em você, porque você vai conseguir. Não é porque de repente você não serviu para um clube que você não vai servir para outro. De repente o seu caminho, né, ele está escrito já que vai ser um caminho de sucesso. Porém, né, tem alguns obstáculos. Isso é bom também, até para você amadurecer, até mesmo para você criar mais confiança em você, até mesmo para você trabalhar mais forte, para você valorizar mais, né, o investimento que seus pais fazem em você, ou outras pessoas fazem em você, para você estar valorizando mais. Tá? Então, mas assim, eu não aguentei. Mandei mensagem pro pessoal do Atlético Paranaense, falei aí, ó, tá aqui o Breno, pô, tava na mão de vocês o jogador, vocês dispensaram o jogador, não acredito nisso. Inclusive, esse pessoal da base na época tava lá no Atlético Paranaense, hoje tá no Santos, né? O coordenador já tá até no profissional do Santos lá. E aí, falei com eles, pô, o jogador tava na mão de vocês, cara. Pô, levei ele aí, tudo, vocês não acreditaram e tal, mas enfim, acontece, né? Nessa mesma situação do Breno, você já ouviu com certeza falar da história do Cafu. E Cafu, né, nosso pentacampeão, nosso capitão aí, nosso capita, foi aí reprovado em umas 10 peneiras aí, até ser aprovado, tá? E conseguir traçar aí o caminho aí de campeão dele, que ele teve, né? Não preciso nem comentar da história do Cafu. Então, assim, mas só que hoje eu trago uma história recente do jogador chamado Breno Moraes. Um zagueiro muito top, e te digo mais, é jogador de grande clube da Europa. Não vai demorar muito tempo. O Breno agora está com 17 ou vai fazer 18 agora, o Breno. Te digo mais, com 20 anos no máximo, o Breno vai estar no grande clube da Europa. Tá? Escreve o que eu estou te falando. Então, assim, e aí comecei a ver, né, Breno, poxa, sendo relacionado com o profissional lá do Red Bull Bragantino, pô, Breno jogando a Libertadores pelo Red Bull Bragantino esse ano, Breno agora, pô, chegando na seleção sub-20, até mandei uma mensagem pro Breno esses dias, né, e ele me respondeu lá e tal, e aí, assim, eu quero deixar esse recado primeiramente para você, né, mais uma vez, acredita no teu potencial, não desista, Breno, parabéns para você por você não ter desistido, por você ter continuado firme e forte aí, tá? No teu sonho, você é exemplo, é inspiração aí com certeza para muitos jovens, né? Ainda mais jovens aí da comunidade, né? De onde você veio, de onde eu fui criado com seu pai, né? Então, assim, continue firme, cara. Você vai chegar muito longe, eu tenho certeza disso, tá? E também quero deixar um alerta para os coordenadores da base, para os dirigentes da base, supervisores. Pessoal, acredita mais nesses jovens,
sabe? Se a gente vem falando com vocês, olha, tô acompanhando o jogador é bom, o jogador é destaque, o jogador é diferenciado, acredita, olha com mais carinho, dá mais oportunidade, porque vocês podem deixar escapar uma grande joia, uma grande promessa do futebol, tá? Vocês podem estar deixando de estar revelando esses atletas, tá bom? Rapidamente aqui para terminar esse vídeo, tem um mês, quase 2 meses mais ou menos, levei um outro zagueiro canhoto, 2009, João Pedro, menino diferenciado demais, sabe, personalidade, destaque, sai muito bem jogando com a bola, sabe, e assim, levei ele no Atlético Goianiense, foi lá para fazer uma avaliação de 1 semana no Atlético Goianiense, olha só, ficou 3 semanas, e eu acompanhando, todos os dias relatório do João Pedro, zagueiro canhoto 2009, fazendo lá a avaliação com o Atlético Goianiense, tá na base lá, o Sub-20, João Pedro já estava treinando já, mesmo sem estar contratado, sem estar federado pelo clube, já estava treinando entre os 4 zagueiros, João Pedro fazendo gol de falta, João Pedro fazendo gol de pênalti, quando o treinador estava pedindo lá quem queria bater pênalti, estava pegando a bola e fazendo gol de pênalti, fazendo gol de cabeça, sendo destaque já, né? O zagueiro que tinha lá, que estava treinando entre os 4, já estava ficando já no banco para ele, né, nesse treinamento, no coletivo lá, só que o treinador que estava com ele lá, no Sub-20, acabou saindo do Atlético Goianiense, foi para o Ceará, hoje está no Ceará, acho que está no Sub-17 do Ceará. E subiu um outro treinador da divisão inferior, lá do Atlético Goianiense, né? E esse treinador, ele resolveu dispensar o João Pedro e continuar com o zagueiro que ele tinha subido, né, da base. Beleza, ok, mas olha só, eu tenho certeza que vocês deixaram escapar uma joia, uma grande promessa do futebol, tá? João Pedro hoje está lá no Acre, foi para lá pro Acre para jogar lá o Sub-17, tá? Do estadual, jogar a Copa do Brasil também, mas em dezembro ele já está de volta, já estou aí batalhando para conseguir uma outra oportunidade para ele, tá? Inclusive falei com o senhor presidente do Atlético Goianiense, meu amigo Adson, falei com ele, até porque eu vi uma matéria que ele falou uma vez, falando sobre, pô, ele meio revoltado, né, que o clube não consegue revelar mais ninguém da base e tal, né, que hoje em dia só quem revela jogador da base é Flamengo, Palmeiras, esses grandes clubes e tudo, né, mas eu falei com ele, presidente, olha aqui, ó, tava na mão de vocês e vocês dispensaram, tá, a base aí de vocês dispensou o menino por conta disso. Tá? O menino sendo destaque aí, já treinando entre os 4, zagueiro aí, né, do Sub-20 aí, e dispensaram o menino, né? E aí falei com ele e tal, ele, não, Paulo, eu vou averiguar isso aqui e tal, isso não pode acontecer, eu vou averiguar isso aqui e tal, beleza. Mas enfim, tá aí, quero deixar para você aí esse conteúdo, tá bom? Mais uma vez, parabéns, Breno, pela sua trajetória, muito sucesso. E quero falar para você também, mais uma vez, não desista, acredite no seu potencial, acredite em você, acredite, você pode conseguir chegar, tá? Por mais que você, de repente, faça avaliação num clube, é dispensado, faça no outro, é dispensado, tá jogando nenhum, é dispensado, mas acredite no seu potencial, porque a porta vai se abrir, tenha certeza disso. E Deus ajuda também aqueles que trabalham, né? Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero te pedir mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal Futebol na Real, compartilhe, tá? Deixa o seu like aí, compartilhe no grupo da família, no grupo dos amigos do futebol, de todos aí, vai compartilhando, passando esse vídeo aí para estar podendo ajudar outras pessoas, outros jogadores, tá podendo também alimentar a fé nesses jogadores aí, a esperança, tá bom? E, como de praxe, quero terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte: eu estou aqui nessa terra para abençoar vidas e eu quero abençoar a sua vida. Um grande abraço do seu amigo Paulo Costa.